Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre as reações químicas envolvidas na fotossíntese. Vamos lá? Então, para a gente entender esse processo, inicialmente eu coloquei para vocês aí um GIF, que ele retrata assim de uma forma bem simples o processo de fotossíntese, né? Mostra aí que a fotossíntese, para acontecer, precisa da energia luminosa, que vai ser captada pelos pigmentos da planta, né? Vai ser captada pela clorofila, e essa energia luminosa vai acabar se transformando em energia química, tá? E aí vai mostrando todo o processo de absorção de água, do processo de absorção de minerais também, e o processo de conversão para que chegue aí em seiva elaborada, né? Para chegar num material mais consistente para que a planta consiga se nutrir e consiga ter o alimento necessário para as suas atividades e acabe gerando aí o oxigênio, tá? Então vamos entender de uma forma agora mais específica o que acontece de fato nesse processo. No GIF, como eu falei, apareceu de uma forma bem simples. Então, para iniciar, quando a gente fala do processo de fotossíntese, nós estamos falando justamente desse processo da planta conseguir produzir o seu próprio alimento a partir da captação da energia luminosa, a partir da captação da energia que vem do Sol. E por que isso precisa acontecer? Porque todos os seres vivos, incluindo as plantas, precisam de energia para executar suas atividades a todo momento. E no caso das plantas, a energia que as plantas necessitam vem do alimento que elas mesmas conseguem fabricar, conseguem produzir. E isso só é possível graças ao processo de fotossíntese. Nesse caso, a planta ela vai consumir água e gás carbônico e vai produzir açúcar e gás oxigênio. E aí a gente pode ver que o processo de fotossíntese, né, ele está atrelado aos seres autótrofos, que são os seres que justamente fabricam o seu próprio alimento. E aí a gente tem essa troca, né? Recebe a energia luminosa, faz a captação de CO2 e acaba liberando o oxigênio no ambiente. E qual que é a importância desse processo, né? Como eu estava conversando com vocês. Acaba que a fotossíntese ela é um dos processos mais importantes que estão acontecendo e que acontece na Terra diariamente. Porque a glicose produzida, ela vai se tornar disponível também para outros seres vivos. Por que isso acontece? Porque mesmo os animais carnívoros dependem desse processo porque eles se alimentam de outros animais que se alimentam de plantas. E nesse caso, nós estamos nos referindo a um processo chamado de cadeia alimentar. Um ser está ligado ao outro de forma direta ou de forma indireta. Nessa imagem aí do slide, vocês podem perceber um pouquinho dessa relação, né? Pode ver aí que a gente tem os seres produtores, e esses seres produtores, que são as plantas, servem de alimento para alguns animais, e esses animais servem de alimento para outros e assim por diante. E aí, por isso que a gente traz que a fotossíntese é um processo essencial. E outro detalhe importante sobre a fotossíntese é que o oxigênio liberado na fotossíntese é o que vai trazer garantia para a respiração aeróbica de vegetais e animais. É claro que a gente não recebe só oxigênio a partir desse processo, mas é um dos que é importante a gente destacar, né, para que essa respiração ocorra. Continuando aí, vamos ver agora, né, alguns detalhes a respeito da clorofila. Quando eu iniciei a aula para vocês, eu até cheguei a falar para vocês, né, a gente tem aí a captação da energia que vem do Sol por alguns pigmentos, mas vamos entender um pouquinho mais sobre esses pigmentos, que no caso seria aí a clorofila. A clorofila, gente, nada mais é do que um pigmento verde, por isso a gente vê esse tom esverdeado nas folhas, presente em plantas, algas e em algumas bactérias, que a função, como foi mostrada para o GIF para vocês lá no início, é de captação de luz para a realização do processo de fotossíntese. E esse pigmento ele tem uma certa região a ser encontrada. No caso, ele vai ser encontrado em estruturas chamadas de cloroplastos. E esses cloroplastos, gente, eles ficam localizados justamente nas folhas. Então, não é à toa que as folhas das plantas são verdes, porque é na folha que a gente vai encontrar o cloroplasto, e no cloroplasto a gente vai encontrar a clorofila, que
que tem esse pigmento verde que vai ser responsável, como a gente viu, pela captação da luz do sol. E o que a gente traz aí de informação importante a respeito das folhas? Que as folhas, gente, são órgãos vegetais de comunicação e que são os locais que mais realizam esse processo de fotossíntese. O gás carbônico ele vai funcionar como um reagente, ou seja, vai ser o que é importante para que a reação ocorra, e o gás oxigênio vai ser a consequência, vai ser o produto desse processo. Então, o gás carbônico, que é o reagente importante da fotossíntese, e o gás oxigênio, que é o produto da fotossíntese, vão ser capturados e liberados, respectivamente, por esses órgãos. Então, a gente tem primeiro o processo aí, né, de captação do gás carbônico, e depois da captação do gás carbônico, a gente tem a liberação como produto do gás oxigênio. Também é importante destacar aqui na folha que a gente vai encontrar aí as maiores quantidades de clorofila. E percebam também que está mostrando para vocês que é na folha que a gente encontra uma estrutura chamada de estômato, que faz uma regulação também da quantidade de água que a planta precisa, né? Tem hora que esse estômato vai estar aberto, tem hora que ele vai estar fechado, regulando aí e impedindo a saída de água para que a planta não sofra alguns estresses. E seguindo, o que a gente tem de importante aí, quando a gente fala desse processo, em relação aí à equação química da fotossíntese? O que está acontecendo quimicamente nesse processo? Como eu já comentei com vocês, a fotossíntese ela é uma certa equação. A gente precisa do reagente e precisa da consequência desses reagentes, precisa dos produtos. Então, é como se eu pegasse alguns elementos e esses elementos vão sofrer alguns estímulos e esses estímulos vão gerar um produto, uma consequência. Vamos ver então quais são os reagentes e produtos encontrados dentro da equação da fotossíntese. Nós temos aí como reagente o gás carbônico, que vai ser capturado da atmosfera pelos estômatos, e nós temos também a água capturada pelas raízes. Lembra que os estômatos são estruturas que vão estar localizadas aonde? Nas folhas. E os produtos, nós vamos ter aí como consequência, né, como geração final, nós vamos ter aí glicose, que vai acabar sendo utilizada pela planta para que ela tenha energia e para que ela tenha também oxigênio. Então, a gente pode observar aí que a fórmula seria a seguinte: 6 carbono mais oxigênio, né? Ele reagindo aí com água, vai acabar resultando na glicose em oxigênio. Ou seja, de uma forma assim mais clara, né? Se eu pegar como reagente o dióxido de carbono mais água, sendo estimulados pela entrada de luz, eles vão ter como resultado a glicose e o oxigênio. E esse oxigênio, ele vai vir aí da água, que vai sofrer uma quebra, tá? Então, perceba que eu vou ter aí o deslocamento, né, de alguns itens. Por que eles vão ter esse deslocamento? Para indicar que eles sofreram um determinado tipo de reação. Então, tá lá o dióxido de carbono, tá lá a água. Eles só vão agir mediante a entrada de luz. A luz entrou, age como um estímulo e aí vai gerar como resultado glicose, que é o açúcar, que é a energia que é necessária, mais o oxigênio. E a energia para esse processo, nessa luz, vai vir aí do sol, que vai ser capturada justamente pela clorofila, que, como eu falei para vocês, fica localizado no interior do cloroplasto, que está presente nas folhas, como a gente acabou de ver aí nessa imagem. E aí, para sintetizar todo esse processo, a gente tem aí um mapa mental que reúne as principais informações da fotossíntese. Nós temos algumas fases acontecendo: a fase fotoquímica, que é a fase conhecida como fase clara, e a fase química, conhecida como fase escura, onde na fase clara é onde eu vou ter o recebimento e estímulo da luz, e a fase química é a fase meio que final. As características principais da fotossíntese. Na fotossíntese, a energia luminosa do sol, ela vai ser transformada em energia química, como eu mostrei para vocês no GIF lá no início,
E a água, né? Ela vai ser importante também para esse processo e a gente vai ter aí condução da glicose, né? Condução da energia que a planta precisa. E no fim das contas, a gente também pode definir a fotossíntese como o processo de produção de energia utilizado pelos seres clorofilados, ou seja, pelos seres que possuem clorofila, que são os vegetais, chamados aí então de fotossintetizantes. Por que eles são chamados assim? Porque eles vão sintetizar, vão produzir o seu próprio alimento a partir da luz. E a fotossíntese, no fim das contas, a gente vai ver aí que ela produz glicose e libera gás oxigênio para a atmosfera, graças aí, né, à ação da luz que vai entrar como um estímulo e vai gerar como resultado aí essa glicose e também, né, a gente vai ter aí o oxigênio, tá? Para a gente fechar a nossa aula de hoje, nós temos aí duas perguntinhas no Exercitando, tá? Que é para que a gente possa retomar aí um pouco de todo esse processo que eu acabei de explicar para vocês. Na nossa primeira questão, nós temos aí qual a importância da clorofila no processo da fotossíntese. Na segunda, nós temos por que a fotossíntese é considerada um dos processos mais importantes da Terra. E aí, o que vocês acham? Por que a clorofila é importante e por que a fotossíntese também é importante? E aí, pessoal? Nesse caso, quando a gente fala aí da clorofila, né, ser importante para o processo de fotossíntese, a gente vê que é graças a esse pigmento que eu vou ter a captação da luz para que o processo de fotossíntese inicie. E na segunda questão, porque a fotossíntese é considerada um dos processos mais importantes da Terra, é porque a fotossíntese ela vai garantir a produção de energia essencial a toda a cadeia alimentar existente. Lembra do que eu falei para vocês, né? Eu tenho o processo de cadeia alimentar, eu tenho relações diretas e indiretas acontecendo entre os diferentes seres vivos. Às vezes eu posso consumir a energia das plantas diretamente e às vezes pode ser um consumo indiretamente a partir do consumo de animais que fizeram uso direto dessas plantas. Então, querendo ou não, a gente tem aí uma relação direta e indireta acontecendo, por isso a fotossíntese ela é de extrema importância. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Até a próxima aula!